Jornal do Almoço. Oferecimento. Santa Clara. Vontade de queijo. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal do Almoço de hoje, ao nosso novo JA, de casa nova, muito mais parecido com a sua casa. E além do cenário, tem mais novidades. Meu amigo Marco Matos, a partir de agora, apresenta junto comigo todo o Jornal do Almoço. Eu acho que você estava trabalhando muito pouco mesmo, viu, Marco? Também acho, Cris. Um prazer para mim, uma honra estar aqui contigo e com todos os gaúchos nesse jornal que é a verdadeira sala, né, de todo mundo que mora aqui no Rio Grande do Sul. E que a partir de agora está bem mais tecnológico. A gente tem várias telas para poder conversar com os repórteres espalhados por todo esse nosso Rio Grande. É isso, né? O nosso programa, a partir de agora, tem também mais espaço para assuntos importantes do seu dia, assuntos da sua rua, da sua comunidade. E com muitos espaços novos também, né? Para a gente discutir assuntos de clima, de agronegócio, de segurança pública, que são importantíssimos na vida de todos nós. E teremos, é claro, novos comentaristas, novos comunicadores, que você vai conhecer alguns hoje e ao longo de toda essa semana. É isso, a política também entra no nosso cardápio. O Rodrigo Lopes, nosso novo comentarista, hoje vai tratar da polêmica envolvendo as escolas cívico-militares. O projeto dessas escolas foi criado pelo governo Bolsonaro e agora cancelado pelo governo Lula. Mas o governador Eduardo Leite decidiu manter aqui no estado. Hoje você vai ver também que Leandro Boldrini, condenado pela morte do filho, voltou para casa depois de colocar tornozeleira eletrônica. Nós vamos conferir como estão as obras da ponte do Rio dos Sinos na BR-116. Tem muitos motoristas reclamando dos longos congestionamentos. No esporte, mesmo com o Beira-Rio lotado, o Inter ficou no 0-0 com o Palmeiras pelo Brasileirão. Foi a estreia de Ener Valencia diante da torcida. E você já reparou que os dias mais frios são normalmente aqueles com céu mais limpo, dias mais bonitos? Isso tem uma explicação. E a Júlia Perac, a nossa nova repórter do tempo, explica pra gente. E a gente tem mais destaques hoje. Tem reforço de 92 viagens em 16 linhas aqui da capital. Daqui a pouco a gente detalha tudo para quem precisa desse transporte público tão importante. Caraá foi o município mais atingido pelo ciclone no mês de junho e teve novos problemas com a chuva da semana passada. Muita gente continua sem luz e o desvio que dava acesso à entrada da cidade ficou novamente destruído. A gente atualiza ao vivo aqui do Litoral Norte. Vamos mostrar também que um ano depois do desaparecimento de Alessandra de la Torre em São Leopoldo, ainda não se sabe o que aconteceu com a advogada. E você também vai ver as imagens de um protesto contra o corte de árvores no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, na capital. No início do mês surgiu uma denúncia que você viu aqui no Jornal do Almoço sobre crime ambiental na obra que acontece no parque. E ainda, o consórcio das prefeituras da região metropolitana promete criar até o final desse ano um bilhete único para o transporte nas cidades da Grande Porto Alegre. Almoce com a gente, o nosso novo Jornal do Almoço está só começando. A gente começa o Jornal do Almoço de hoje com uma notícia que afeta milhares de pessoas que utilizam o transporte coletivo todos os dias. E é uma boa notícia, Marco. É uma ótima notícia, Cris. É porque a partir de hoje, 16 novas linhas entram em operação para atender melhor os porto-alegrenses. É o que a gente vai saber mais detalhes agora na reportagem do Thiago Boff. O Thiago já está posicionado para conversar com a gente. Thiago, traz para a gente então todas as informações sobre essas novas linhas que já começaram a funcionar. E para começar o novo JA com uma boa notícia. Bom dia, Cris, bom dia, Marco, bom dia a todos. 92 novas viagens em Porto Alegre para atender 16 linhas. Foi um incremento que a Prefeitura conseguiu fazer remanejando outras linhas. Em especial são atendidos a população da Zona Sul. Nós temos uma tela com os detalhes dessas linhas e de todas essas novas viagens. Nós temos um incremento, por exemplo, na Ponta Grossa, lá no extremo
extremo sul é o maior de todos, 18 novas viagens. As transversais, como o T1, T3 e T7, somados 28 horários a mais. Campo Novo, Ípica e Belém Velho também são atendidos. Nós temos ainda uma outra tela para mostrar mais pontos. Tem reforço, inclusive, no Madrugadão Serraria, que é para quem trabalha até mais tarde. São 60 viagens novas e 32 viagens que foram remanejadas de outras linhas. Eram linhas unificadas, foram separadas. Uma linha que atendia 2 regiões, agora são 2 ônibus para atender. A Prefeitura confirmou agora há pouco também que 5 novos ônibus foram acrescentados à frota. Uma boa notícia, mas que com certeza a gente vai seguir fiscalizando para ver se o povo de fato vai ter o melhor serviço. Obrigado, Thiago, pelas suas informações. Bom, agora a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e ainda hoje aqui no Jornal do Almoço você vai descobrir por que os dias de céu azul são mais gelados. Hoje é um exemplo disso, o dia tá bonito, mas tá longe de esquentar. E para quem usa ônibus na região metropolitana da capital, tem discussão envolvendo a criação de um bilhete único. Mas como isso funcionaria na prática, é o que a gente vai te explicar daqui a pouco. Nós já voltamos. Faltando 5 minutos para o meio-dia, a gente está de volta com o novo Jornal do Almoço, agora para falar das obras que começaram há 2 anos na BR-116 e que seguem trazendo dor de cabeça para os motoristas que têm que usar a rodovia, alguns todos os dias. Cris. Exato, nós que viajamos bastante com o nosso Jornal do Almoço estamos sentindo isso, somos testemunhas desse problema, né? Um dos trechos mais críticos fica ali na duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos. E é para onde a gente vai agora. O Juliano Castro está por lá. Bom dia, Juliano. Situação complicada mesmo por aí, né? Olá, Cristina, boa tarde para você, para os nossos amigos do Jornal do Almoço. Pois é, Cristina, nós estamos exatamente em cima de um desses pontos, na BR-116. Aqui está sendo desenvolvida essa obra desde fevereiro de 2021. O que os motoristas reclamam é exatamente de muito congestionamento, lentidão na passagem por aqui. Thalissa Machado vai mostrar para você um desses trechos. Essa é a terceira pista, que daqui a pouco vai servir, claro, para desafogar todo esse trânsito, que daqui a pouco também a gente vai mostrar ao vivo para você. Mas a reclamação dos motoristas e dos municípios, e são muitos municípios nessa região, é de que justamente é muito difícil acessar a região da metropolitana da capital gaúcha, Porto Alegre mesmo, em função das obras que trazem lentidão e, claro, as obras prontas trariam muito mais fluidez aqui para o trânsito. Estou aqui com o prefeito Diego Francisco, ele é prefeito de Estância Velha, também presidente da Associação de Municípios do Vale Germânico. Prefeito, de fato essa é uma reclamação dos municípios, dos moradores, como é que é isso? Boa tarde para você. Boa tarde, sem dúvida, essa é uma grande demanda da comunidade aqui, Vale dos Sinos, Vale Germânico, da Serra Gaúcha, onde a gente vê e presencia todos os dias. Essa obra está parada, estivemos no começo do ano em Brasília buscando respostas, estive junto com o prefeito Arivanazzi e lá disseram que a obra não pararia, que teria dinheiro e até o final do ano ela estaria pronta. Não é o que a gente vê aqui no dia a dia. A gente passa por aqui e não tem pessoas trabalhando, não tem máquinas. Em contrapartida, é essa lentidão. Um trecho que pode ser feito em 2 minutos, ele leva mais de 1 hora para ser feito. Imaginem só para quem trabalha, né? Para quem usa essa rodovia todos os dias. Prefeito, agora com o ciclone que a gente teve também, houve prejuízo aqui nessa região? Você acha que isso pode prejudicar ainda mais o andamento das obras? Eu acredito que os municípios atingidos, eles já foram retomando as suas atividades e consertando os problemas da sua cidade. Então não tem relação com essa obra em específico, né? Muito obrigado, prefeito. Queria mostrar para você rapidamente ali como é essa movimentação intensa. O DENIT disse que está seguindo todo o andamento e cronograma das obras e que a previsão é de que tudo esteja pronto por aqui até o fim deste ano. Lembrando que essa obra aí custou cerca de 30 milhões de reais aos cofres públicos. Cristina, Marco, volto com vocês aí no estúdio. Tá aí, então até o fim do ano os motoristas realmente têm que ter paciência, né? Muito obrigada pelas informações, Juliano.
Bom, eu quero dizer para vocês que o Marco Matos, né, vai estar comigo durante todo o programa, mas vai seguir também fazendo a previsão do tempo, né, Marco? É isso, Cris. É importante a gente seguir falando desse assunto que a gente gosta tanto, a gente se interessa tanto todos os dias. E já quero começar te contando que hoje fez muito frio no estado. Fez frio, mas não fez temperatura negativa, não, né? Não, só sensação negativa a gente teve. Vamos botar aqui na tela as cidades mais geladas do Rio Grande do Sul. Hoje a gente teve Bagé como campeã do frio hoje, com mínima de 2 graus e 3 décimos apenas. Quaraí com um pouco mais de 2 graus, Canguçu com 4,6. Teutônia, São José dos Ausentes, Soledade, Alegrete. Em Porto Alegre fez 8 graus, com sensação de 5, friozão na capital. Lagoa Vermelha também muito frio e Torres no litoral norte também. Agora, Cris, você lembra, semana passada a gente teve uma semana com muita chuva. Nessa semana vai ser diferente. O que vai pintar por aqui agora é um sol. Sim, essa semana a gente terá mais sol, mais tempo firme aqui no nosso Rio Grande do Sul. Mas esse sol não vai esquentar tanto, não. Não? Não vai não. A gente vai ver que as temperaturas máximas previstas para hoje vai parar nos 16 graus em Porto Alegre, 14 em Caxias, 15 em Passo Fundo, 12 em Cruz Alta, 14 em Santa Maria, 13 em Santana do Livramento. Então, meus amigos, mesmo com sol, não temos calor, Cris. Tá certo, mas olha só, a gente também tem que contar pro pessoal que a partir de hoje a gente vai ter um reforço aí na previsão do tempo, né? Um baita de um reforço. A nossa amiga Júlia Perac, a partir de hoje, vai trazer também muitas informações climáticas, também sobre meio ambiente, direto dos pontos mais interessantes, onde ela vai encontrar histórias legais para nos contar. Júlia, seja muito bem-vinda ao clima aqui do Jornal do Almoço. É muito bom contar contigo a partir de hoje. E hoje tu já pegou um friozão aí na rua, hein? Dei sorte, hein, Marco, Cris? Estou muito feliz, gente. Gosto muito de previsão do tempo, sou curiosa, gosto desses assuntos curiosos, de mudança climática, é um assunto sério, a gente precisa falar sobre isso, mas também curiosidades, por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem, e é isso que eu vou trazer para vocês. E para essa estreia, como eu não sou boba nem nada, né, já que eu tenho que estar na rua, eu vou estar onde, gente, com esse friozão? Eu vou estar no sol. Eu escolhi vir para o centro de Porto Alegre, aqui para a Praça da Alfândega, onde tem muita gente curtindo um intervalinho, pegando os caminhos com mais sol para se esquentar um pouquinho. E eu encontrei uma família, na verdade eles me encontraram, né? Que eles chegaram para mim e disseram: Júlia, a gente vê o Jornal do Almoço todos os dias, a gente quer uma foto contigo. Só que sabe de onde que eles são, gente? Lá de 3 de maio, lá no Noroeste, e estão turistando por aqui. E eu quero saber da Ana, que é a mãe da galera aqui. Ana, o frio de lá é pior que o frio daqui? Tudo bem, Júlia? Olha, um abraço para a Cristina, para o Marcos. É uma honra em eu poder estar aqui hoje e fazer parte dessa estreia tão maravilhosa. Olha que chique! É verdade, né? Mas olha, 3 de maio é mais frio. É mais frio? É mais frio, gente. Lá é um friozão. Eu tô vendo que tu tá até com pouca roupa. E quantas camadas tu tá? 2. 2 camadas só, gente. Tô aqui toda entrochada e tô com muito frio. Apresenta a gurizada aí pra nós. Então, aqui tem a Clara, a Mariana e o Marcos, né? E vocês assistem o Jornal do Almoço todos os dias? Nós assistimos e nesse final de semana viemos curtir Porto Alegre e resolvemos então fazer um tour aqui pelo centro histórico e mostrar para as gurias o centro de Porto Alegre. E já pegaram um baita frio, mas pelo menos um solzinho, né? Pelo menos um solzinho. Tá maravilhoso o dia hoje. Graças a Deus que deu tudo certo. Final de semana em Porto Alegre com muito sol para curtir a capital gaúcha. Estão gostando? Estamos adorando, como sempre. Show, gente, obrigada, bom passeio pra vocês, uma boa tarde. O pessoal me contou que vai ficar aqui até amanhã, viu, Marco e Cris? E ó, eu já disse pra eles, amanhã vai estar frio também, então vocês se preparem, mas pelo menos estão turistando com esse solzinho. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês o porquê que esses dias de inverno, assim, bonitões, com sol, poucas nuvens, são os mais gelados. O que acontece pra gente sentir esse frio na nossa pele e também algumas dicas de saúde, viu? Porque a gente tem que redobrar não só os agasalhos, mas também os cuidados com a nossa pele. Estou muito feliz com essa estreia e que vou estar aí todos os dias com vocês, falando um pouquinho mais sobre tempo e trazendo essas curiosidades, Marco e Cris. Que bom, Júlia. Ficamos felizes em ter você aqui com a gente também, viu? Da Júlia Perac, agora eu vou conversar com a Lenise Slavski, ela está no sul do estado, porque por lá o ciclone que passou ainda na semana passada deixou muitos prejuízos. Ontem, infelizmente, um homem estava podando uma árvore que caiu com esse ciclone. Ele acabou morrendo por conta disso. Lenise, tem muita gente sem luz por aí ainda. Oi,
Oi, Marco, boa tarde. Infelizmente, a gente começa a semana com essa triste notícia de mais uma morte. A vítima foi Luiz Antônio Radman, de 45 anos. Esse acidente foi ontem pela manhã, nesse local onde nós estamos, que o Pierre Chile vai mostrar ao vivo para o pessoal de casa. Ele fica no Balneário dos Prazeres, também conhecido como Barro Duro. Segundo o Corpo de Bombeiros, Luiz Antônio trabalhava com podas e foi contratado para fazer o serviço nesse terreno aqui na Avenida Minas Gerais. Enquanto ele trabalhava, um galho desabou e caiu em cima da vítima. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu e morreu. O Luiz Antônio, ele era conhecido aqui no bairro e os moradores relatam que ele era um trabalhador bastante experiente nessa função e por isso é importante a gente ressaltar que a orientação da prefeitura é para que as pessoas evitem fazer o corte de galhos e árvores sozinhos, né? E que esse serviço ele precisa ser feito por equipes especializadas da Secretaria de Qualidade Ambiental. Para isso, as pessoas devem acionar a secretaria e um dos contatos para isso é o telefone 156. A prefeitura informou que foram cerca de 300 árvores que caíram com a passagem do ciclone e desde então o trabalho aí já foi feito cerca de 160 atendimentos. Nessa área aqui onde nós estamos, na Avenida Minas Gerais, a gente pode ver que o cenário ainda é de bastante destruição, tem muitos galhos, 2 árvores bloqueando totalmente a avenida, tem muitos fios de energia elétrica e inclusive aqui no bairro é um dos cenários mais preocupantes da cidade. Em Pelotas ainda são 8.000 pessoas que estão sem energia elétrica, os moradores relatam aí muitas perdas de alimentos, transtornos, né? Não podem tomar banho dentro de casa, muita roupa acumulada também, pessoas idosas, né, que passam mais trabalho com essa falta de energia elétrica. A CE informou que a solução dessas ocorrências, ela depende da complexidade de cada caso e em algumas situações, como onde tem árvores e galhos ainda, as equipes não podem fazer o reestabelecimento da energia porque depende que a prefeitura faça a retirada desses galhos. Por isso tem esse tempo adicional para o serviço ser concluído. Outra reclamação dos moradores também é que eles estão recebendo a informação da CE de que a energia foi restabelecida na sua unidade consumidora. E aí, nesse caso, quando não voltou a luz, os moradores devem, então, entrar em contato pelo telefone 0800 721 2333 por meio de ligação. E claro, né, Marco, a gente vai seguir acompanhando toda essa situação, porque só na região sul aqui do estado, contando também o litoral, né, Rio Grande e São José do Norte, são cerca de 18.000 pessoas que ainda estão sem luz. Eu ouvi hoje de manhã muitos relatos também de pescadores que perderam todo o camarão que tinham pescado, né? E estavam em freezers ali na ilha da Torotama, em Rio Grande, por conta dessa falta de luz que se estende já para mais de 5 dias. Obrigado, Lenise, pelas suas informações direto de Pelotas. Bem importante aquele alerta que ela fez para que as pessoas não se arrisquem, né? A mexer em árvores, fazerem podas, porque pode realmente acontecer uma tragédia. É preciso chamar quem tem experiência, né? E quem tem realmente poder para fazer isso. E olha só, gente, hoje o município de Bagé, na região da Campanha, está completando 212 anos. Nosso abraço carinhoso aí a todos os bageenses. E nesse aniversário tem uma ótima notícia para os 118 mil habitantes. O abastecimento de água volta a ser normalizado. Durante 6 meses, a população chegou a enfrentar corte no abastecimento de 18 horas por dia. Desde setembro do ano passado, a cidade sofria com chuva abaixo da média. Mas na última semana, a principal barragem de Bagé, a Sangarrasa, recuperou quase 5 metros. No período mais crítico, chegou a ficar mais de 10 metros abaixo do normal. Hoje está a pouco menos de 2 metros, suficiente então para acabar com esse racionamento. Segundo o Departamento de Água e Esgotos de Bagé, o abastecimento vai ser totalmente normalizado ao longo do dia de hoje. Agora, na nossa sala aqui de Todos os Gaúchos, chegou a hora de receber a nossa primeira visita. E é uma pessoa que a gente gosta muito, não é, Cris? Olha só como ela está ali, ó, se sentindo à vontade. Em casa que mesmo. Tal a nossa sala, Alice? Seja muito bem-vinda. Marco, que lindo esse novo JA. Quero dizer para todos os gaúchos que estar aqui é como estar na sala de casa. Então eu tô com muita honra de ser a primeira visita desse novo JA. Tá tudo lindo, eu tô adorando esse jornal que é um grande bate-papo com os gaúchos. E nós duas estamos aqui
de Grenal, você tá vendo? Olha aí, ó. Pois é, Cris. E nem combinaram. Não, quero dizer que a cor da roupa não quer dizer nada, tá? Não foi combinado. Tá, vamos começar falando do Inter, então, Alice, porque o Inter jogou ontem, mas um joguinho sem gol. Ai, tinha tanta expectativa para esse jogo contra o Palmeiras, né? Estreia do Ener Valencia em casa, esperava-se, quem sabe, com um gol do equatoriano. Pois não, 0-0 no Beira-Rio, é o terceiro jogo seguido que o Inter não consegue sequer marcar um golzinho pelo Brasileirão. Como a gente lembrou aqui, foi o Ener Valencia jogando pela primeira vez na Casa Colorada. Olha ele aí, diante da torcida, 40 mil pessoas foram para lá, Marco Cristina, certamente para vê-lo. Né? Ele teve um chute que o goleiro pegou no primeiro tempo, ele tentou uma bicicleta ainda, jogou até os 45 do segundo tempo e ele, especialmente, saiu aplaudido pelos torcedores. Não foi a situação do time, que recebeu até umas certas vaias na saída, porque a melhor chance do jogo foi do Palmeiras. O John deu rebote ali, ó, e o Rafael Veiga jogou para fora, quase fez gol para o Palmeiras. Teve sorte o Inter nesse lance aí, né, gente? E pode colocar esse 0-0 no placar na conta de um cara. Ele se chama John, não é o John Lennon, é o John, goleiro do Inter, que, olha, segurou todas. O Inter foi dominado em boa parte do jogo pelo ataque do Palmeiras, que apesar de não estar numa fase muito boa, né, o time paulista, atacou bastante e foi o John quem salvou o Inter. 0-0 é aquele placar, assim, Cris, que não se sabe se comemora, porque o Palmeiras é um grande adversário, ou porque acaba sendo meio sem graça, né? Porque casa sem graça. Torcedor gosta de ver gol, né? Gosta de ver do Valência, exatamente. Gente, mas nós temos mais um convidado que agora vai sentar aqui nessa poltrona. Venha para cá, Pedro Ernesto Denardim. Chega lá. Isso, Pedro Ernesto também na nossa sala. Muito bem-vindo, Pedro. Eu só achei um problema aqui. Meu querido. Essa mesa aqui podia ter um café, um bolinho, uma coisa assim. Que tal, só né? que gordinho come porque... Não deu tempo da gente preparar aí alguns quitutes pra você, Cris, mas da próxima ele tem que trazer. Tu traz o café e o bolinho da próxima, pronto. Não, isso é problema do programa, não. A visita tem que ser bem tratada, né? Isso. Imagina. Bom, Pedrão, Inter 0-0 com o Palmeiras no Beira-Rio. O torcedor já meio impaciente, porque era a estreia do Valência. 3 jogos do Internacional sem marcar gols. Isso é que está preocupando o torcedor colorado. Agora, é da vida, né? O Internacional está recebendo reforços. Então, a culpa do Mano ela é relativa. Tem a ver também com a culpa dos dirigentes do Internacional que não contrataram reforços a tempo. Agora, o Mano se defende bem, dizendo que nos últimos 11 jogos ele contabiliza apenas uma derrota. Convenhamos que, apesar de alguns adversários, tipo Metropolitanos, muito fracos, da Libertadores também, é uma pequena façanha, né? 11 jogos, uma derrota única, já é um negócio legal. E ontem o Inter empatou com o Palmeiras, né? Que não está bem também. Nos últimos 8 jogos tem apenas uma vitória, 2 empates, o resto tudo é derrota. Mas é o Palmeiras, tem aquela qualidade que a gente sabe. Então, o Internacional tá indo. Agora, tudo se encaminha para o dia 1º de agosto. Aí é que a gente vai ver como é que a coisa funciona. Porque que é o aí Inter na Libertadores, é contra o River, é Buenos Aires, é Estádio Monumental de Nunes. Eu estou pensando, sabe o que, Marco? Diga, Pedro. Naquelas parrijas. Mas o Inter vai lá concentrado no jogo, vinho, né? Se bem que o vinho gaúcho também já está muito bom, né? Mas o vinho argentino não dá para desprezar. Não dá para desprezar. Agora, a gente espera... Não tem para eles no vinho. A gente quer que o Inter ganhe do River e vá adiante na Libertadores. Exatamente. Não, dá para ganhar, porque o River é um bom time, é campeão argentino. Agora, campeão argentino hoje não quer dizer muita coisa, porque eles não têm Flamengo, não têm Palmeiras, não têm Atlético Mineiro. Eles não têm esses adversários tão difíceis como nós temos aqui. Então, bom, vamos lá. Vamos lá para Buenos Aires ver o que o Inter pode fazer. Pedro, você estava falando aí de coisas boas para curtir numa folga, né? Quem pôde curtir folga esse fim de semana foi o Grêmio, os jogadores, o treinador também. Conta aí pra gente, Alice, onde é que anda o Renatão? Pois então, folga de Renato Portaluppi é só um destino possível, né? Os tricolores já sabem. Mostra aí como é que estava Renato Portaluppi no fim de semana, minha gente. Olha aí, ele com a filhota Carol Portaluppi, nas areias cariocas, o Grêmio que jogaria contra o Corinthians nesse fim de semana, mas o Corinthians tinha jogo pela Copa do Brasil. Aliás, classificou para a semifinal o Corinthians. E aí, esse jogo da rodada do fim de semana do Grêmio foi adiado. E o Renato tá na praia, no Rio de Janeiro, curtindo. Hoje, aliás, depois da curtição, né, gente? Porque vamos voltar para ver de segunda-feira, semana começando. Tem algo que interessa muito aos tricolores. Oi.
o sorteio, né, da Copa do Brasil. É o mando de campo, né? Exatamente, porque o grande desafio do Grêmio, assim, agora, é a Copa do Brasil. As semifinais é contra o Flamengo e o Grêmio vai saber a ordem dos jogos, onde vai ser o primeiro, onde vai ser o segundo. Isso faz muita diferença. Pra gente, eu acho, o Matheus Trindade conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Matheus! Tudo bem, pessoal? Oi, Alice, a Cris também, o Pedro, o Marco, todo mundo. Muito legal estar nesse novo JA. E a gente está aqui, ó, já mostrando bastidores, tá? A redação do esporte, porque a gente está esperando esse sorteio que vai acontecer daqui a pouco na Copa do Brasil, né? Lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a partir da 1h da tarde vai acontecer este sorteio para a gente saber como é que são a definição dos de campo, né? Se o primeiro jogo vai acontecer no Maracanã, se o segundo jogo vai acontecer lá no Rio de Janeiro, vice-versa, né? A estreia vai ser na Arena nessa semifinal ou também lá no estádio do Maracanã. Além disso, esse sorteio vai definir também as datas desses confrontos, né? A tendência dia 26 de julho, já na semana que vem, o primeiro duelo e depois no dia 16 de agosto, o jogo da volta. Mas antes disso, o Grêmio tem compromisso sábado pelo Campeonato Brasileiro, encara o Atlético Mineiro, 9h da noite na Arena, e a reapresentação acontece hoje à tarde no CT Luiz Carvalho. Então tem muita coisa para o Grêmio ainda se preocupar, mas claro, de olho, a gente vai ficar aqui, ó, na redação do esporte, daqui a pouco acompanhando esse sorteio da Copa do Brasil. É semifinal, jogão, grandes jogos, né, entre Grêmio e Flamengo. A gente vai ficar de olho nessa definição dos manos, tá certo, Alice? Obrigada, Matheus. A gente tá rindo que o Maurício Saraiva tá ali atrás fazendo sinal. Como o Maurício é exibido, né? Ele é Maurício, né? Exibido. Fica quieto aí, não te mexe. Pedrão, olha aqui, ó, jogar em casa, jogar fora, os tricolores vão torcer para decidir em casa, que o Flamengo é um grande adversário. Eu prefiro também decidir em casa, mas tem uma pequena armadilha, né? Se tu toma 3 lá, toma 2, aí a reversão aqui, ela fica extremamente complicada. Diferença de 2 gols, se tu olhar estatisticamente, assim, nos jogos de Copa do Brasil, Libertadores, dificilmente tem reversão, dificilmente. Então tem que ir bem no primeiro jogo lá no Maracanã, não dá para se entregar lá. Mas enfim, e sobre a data, o Grêmio está meio que rançando por causa do dia 26, porque quer tentar contratar mais um jogador e tal, mas o Flamengo não vem bem, né? Ontem ele só empatou com o Fluminense, está distante do Botafogo. E por que tu diz assim, Alice? Eu vi nas tuas intervenções, é fundamental o jogo contra o River para o Internacional e é fundamental o jogo do Grêmio contra o Flamengo. É Libertadores, é Copa do Brasil, sim, tudo isso é extremamente importante, mas não é só por isso. É que o Botafogo já é campeão brasileiro. É verdade. O Botafogo 39 disparou. pontos. Disparou, né? Imagina, Cristina, 39 pontos em 15 jogos. Tá? Ele tem 23 jogos para fazer. Se ele repetir a dose, é campeão. Disparou. Isso aí. Só que agora em 23, 8 jogos a mais que ele já disputou. Aí você, não, mas o Botafogo vai parar porque não tem um grande time, essa coisa toda. Não, o Botafogo não vai parar porque ele vai ter jogos em casa que, se ele ganhar, como ganhou todos até agora, se ele ganhar, sei lá, 70%, está resolvido o problema. Imagina, a diferença de 12 pontos, tu tem que perder 4 jogos e o adversário tem que ganhar 4. É muita coisa. Pedrão, vamos nos despedir dessa sala deliciosa. A gente podia ficar conversando a tarde toda aqui, gente. Adoramos eu volto daqui a pouco visita no Globo Esporte. E tá uma delícia esse novo JA. Obrigado. Adoramos. Que coisa boa. Voltem sempre, Pedro. Marco, eu não posso ficar aqui olhando vocês? Pô, achei chique. À vontade, cara. A sala é tua também. Lá em casa é muito mais pobre o troço. Aqui tá na minha também. Pedro, te queremos com mais frequência aqui no estúdio, hein? Não, veremos. Tá bem? Tá bem, gente. Deixa olha comigo, só. tá bom. Vamos adiante, gente, porque nós temos mais convidados para receber aqui no nosso sofá hoje. A Jane Guerra, que já é uma assídua no nosso estúdio, e também a estreia do Rodrigo Lopes como comentarista político. É isso aí, a gente também vai descobrir por que os dias limpos de céu azul são aqueles mais gelados. Nós voltamos já já. Meio-dia e 17 minutos, estamos de volta com o nosso novo JA. Gente, um mês depois do ciclone que devastou dezenas de cidades do estado, nós voltamos a um dos municípios mais atingidos. Cará está tentando se reerguer. Marco, você esteve lá, né? Você viu a triste situação lá dos moradores? Uma situação, Cristina, muito difícil desde o dia daquele ciclone, no dia 16 de junho ainda. Pois durante a reconstrução, tivemos mais ciclones, mais ventos, que dificultaram ainda mais o trabalho por lá. Isadora Aires está na cidade hoje. Isadora, o que você encontrou por aí?
Boa tarde, Marco, Cris, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, o cenário por aqui, ele é de reconstrução, mas que foi atrapalhada pelas fortes chuvas da semana passada. Aqui a gente está num espaço de um restaurante que foi destruído já naquele primeiro ciclone. Assim como esse espaço, existem vários outros aqui na cidade, mas também outras várias partes, vários locais que já estão funcionando normalmente, como o sistema de saúde, também escolas. O que a gente notou mesmo é essa dificuldade por conta dessas fortes chuvas que aconteceram ainda na semana passada. Na entrada aqui para Caraá, tem uma ponte que já foi refeita 2 vezes. Na primeira vez, essa ponte foi destruída por conta do ciclone e aí foi feito então um desvio. Agora, com a chuva, esse desvio novamente foi destruído, então está acontecendo um terceiro desvio por aqui. A gente conversou com a Defesa Civil e com a Prefeitura para falar sobre essa reconstrução. Vamos assistir. Foram 30 dias de trabalho muito intenso, Isadora. A primeira semana praticamente foi um trabalho de ajuda humanitária, de buscar pessoas, de chegar às localidades por conta do isolamento. Com a ocorrência do ciclone no última quarta e quinta-feira passada, muito disso se perdeu. Todo aquele trabalho que tinha se feito nos rios para garantir a transposição dos mesmos com segurança, com a nova inundação, foi perdido. Então, a partir de hoje, está se reiniciando esse trabalho, mais uma vez, para garantir que a continuidade da vida, do mínimo de normalidade para as pessoas no município. A gente sabe que essa ferida, só o tempo vai poder curar, mas é uma marca que vai deixar uma cicatriz para sempre, né? E nós vamos ter que saber conviver com isso e então nós estamos dando uma atenção especial para a saúde mental também. É momento e vamos continuar cuidando das nossas pessoas. Hoje a gente conversou também com pessoas que já tinham falado com a gente há um mês atrás. A gente conversou com o Paulo e com a Josiane. O Paulo foi uma das pessoas que teve que subir no forro para tentar se proteger e também proteger a família dele. E a Josiane foi aquela mãe que colocou o filho dentro de uma caixa isopor para proteger ele da chuva. Vamos ver. Com relação a esses últimos 30 dias, estamos aí, né? Juntando o que sobrou para ver o que conseguimos fazer e continuar. Continuar, não tem o que fazer. Nós estávamos com até o ombro, né, pai? E eu falava para ele, o homem pode abandonar nós, mas Deus não vai abandonar, porque nós estávamos achando que nós ia morrer. Era onda aqui na frente, onda ali atrás. Eu com água no ombro. O pânico, a gente fica, né? Os nervos na flor da pele, dói tudo. Então eu também mandei a mulher e o neném lá pra cima no CTG e eu fiquei aqui. Mas tudo certo. Graças a Deus, dando moral, nada. Dando material, nada. Mas de cabeça, nervo, pânico, nossa. Olha, eu vou falar pra senhora, é bravo. Não é fácil. Naquela ocasião, tu mesmo conversaste com ela, Marco, e ela estava grávida de gêmeos, a Josiane. Na semana que se seguiu, ela acabou perdendo os bebês. Volto com vocês no estúdio, Cris, Marco. Poxa. Fiquei muito triste ao saber disso, Isadora. Eu conversei com ela realmente lá no CTG da cidade e ela estava muito nervosa. Ela até me falou que estava muito nervosa, estava grávida, estava com medo que isso pudesse acontecer. Obrigado pelas suas informações. E ativistas protestaram ontem contra as obras que estão acontecendo no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, aqui na capital. Eles se reuniram em frente ao Tribunal Regional Federal para pedir a suspensão das obras e a execução de um laudo de impacto ambiental. O grupo defende que as obras descaracterizaram o parque com o corte de árvores e também ameaçam espécies animais. O parque, também conhecido como Parque Harmonia, foi cedido pela Prefeitura para a empresa GAN 3 Parques por um período de 35 anos. As obras que estão acontecendo lá são para remodelar o espaço para grandes eventos. A empresa diz que antes da obra elaborou um estudo de impacto ambiental e que está cumprindo todos os padrões legais e ambientais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade diz que o planejamento da obra no parque foi aprovado pela Secretaria e que 5 técnicos de diferentes áreas da Prefeitura fiscalizam o andamento dos trabalhos. O desaparecimento da advogada Alessandra Della Torre completou 1 ano nesse fim de semana. Familiares e amigos se reuniram durante uma missa em São Leopoldo. Domingo, familiares e amigos de Alessandra Della Torre se reuniram em uma missa na paróquia Santa Catarina de Alexandria, em São Leopoldo. A data marcou o 1º ano desde o desaparecimento. Em meio às orações, o pedido emocionado era um só:
pela volta de Alessandra. Nosso sonho maior é ver ela entrando ali no portão da casa dela, assim, e a gente até brinca, assim, como se nada tivesse acontecido, né? Entrando, dando oi, tudo bem. No dia 16 de julho de 2022, Alessandra saiu de casa no bairro Cristo Rei, em São Leopoldo. Ela usava um moletom e uma calça preta. Segundo a família, a advogada saiu para caminhar como costumava fazer com frequência, mas não levou o celular nem a carteira. Alessandra foi vista pela última vez próxima dessa área de mata, mas não se sabe se ela teria saído dali. A partir de então, não se teve mais notícias dela. Durante as buscas, foi localizada uma garrafa plástica usada pela advogada no dia do sumiço. Em janeiro, o Instituto Geral de Perícias concluiu o laudo que encontrou uma mistura de um medicamento para tratar transtorno de déficit de atenção e uma bebida energética com cafeína, geralmente usada em pré-treinos físicos. Para o advogado da família, o resultado enfraquece a possibilidade de suicídio. A posição da família é pela ausência de uma possibilidade de suicídio. Por quê? Ninguém se mata e esconde o próprio corpo. E nós não encontramos corpo na região da mata. Então, nós sim nutrimos a esperança de encontrá-la viva ainda hoje. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Leopoldo. O inquérito segue em andamento, mas novos indícios não foram encontrados. E depois de um ano, a polícia ainda não descarta nenhuma possibilidade para o desaparecimento. Existem diversas hipóteses, mas dizer que pode ser isso ou aquilo, não tem como, né? Porque não há indício de nada. É um grande mistério mesmo. A seguir, nós vamos fazer um debate importante para os usuários de ônibus na região metropolitana. O que você acha do bilhete ter uma tarifa única? A gente vai ouvir usuários e também o superintendente da Metroplan. Nós já voltamos. Quem precisa usar transporte público na região metropolitana de Porto Alegre enfrenta muitos desafios. Além do valor alto, a população que teve queda na renda utiliza alguns transportes, acho que a gente pode chamar de bem precários, né, Marco? Sem dúvida nenhuma, Cris. Mas soluções estão em debate pelo governo. Uma delas seria a implantação de uma tarifa única do bilhete. O Vitor Rosa foi conversar com usuários para saber o que as pessoas acham dessa ideia de um bilhete único. Bem-vindo, Vitor. Oi, Marco. Muito boa tarde para você, boa tarde, Cristina, e a todos que nos acompanham. Falamos ao vivo aqui do Paradão da 48, da Avenida Getúlio Vargas, em Alvorada, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Nós escolhemos esse lugar aqui porque Alvorada é justamente uma das cidades que mais isso acontece. Os trabalhadores são daqui, moram aqui, mas trabalham em Porto Alegre e precisam pegar os ônibus aqui para ir até a capital gaúcha. Mas muitas vezes esses trabalhadores precisam pegar 2 ônibus. Um da Soul, a empresa de ônibus aqui de Alvorada, pagando aí R$ 6,40. E chega em Porto Alegre, precisa pegar um segundo ônibus das linhas da capital gaúcha. E esse segundo ônibus pagam mais R$ 4,80. Daí mais de R$ 11,00 só para ir e depois mais de 11 também para voltar. Mais de R$ 20,00 num dia. Claro que isso pesa no bolso do trabalhador. E muitas vezes também acaba gerando dificuldades para que as pessoas daqui consigam vagas nas empresas de Porto Alegre. Porque muitas vezes as empresas não querem contratar um trabalhador que precisa pagar aí 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar. Fica mais caro. Bom, tem uma proposta do consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, a Grampal, para criar um bilhete único na região metropolitana de Porto Alegre. Eu cheguei mais cedo aqui no Paradão e conversei com alguns usuários para saber, primeiro, como é que pesa no bolso deles esse fato de ter que pagar 2 passagens. Também o que eles pensam dessa possibilidade de criar um sistema único. Uma coisa que tem que melhorar muito aqui nos transportes é o tempo que demora. Passa literalmente por 1h30. Eu já cheguei a demorar 1h50 para chegar no centro de Porto Alegre. E o que tu acha se fosse um bilhete único? Cara, seria bom. E 5,60 eu acho também um valor muito elevado, né? Pô, pra ir e voltar é 11,20. Chega lá, se precisa pegar outro, mais quase por dia eu gastava de passagem ali 18, quase R$20 para ir para o trabalho e voltar. O que tu acha do serviço? Tá, em vista das outras vezes, tá mais ou menos.
muito atraso. Aqui também tá uma porcaria os ônibus, que a gente tem que esperar o tempo que a gente tá na parada esperando, não vem ônibus. Quando acontece tu ter que pegar 2 ônibus, paga 2 vezes? Pago 2 vezes. É pago, infelizmente. O que a senhora pensa se fosse um bilhete só? Seria melhor, ajudaria, porque as passagens são muito caras e a viagem é longa também, né? E tinha o cartão antigamente que dava para pegar o segundo ônibus, agora não tem mais. Eles acabaram com tudo, inclusive com a passagem gratuita dos idosos, né? Eu sou vou fazer 65, enquanto eu não completar eu não tenho direito. Entendi. O que a senhora acha da qualidade do serviço? Péssimo. Muito péssimo. Motorista mal educado, tem uns que andam devagar, tem outros que andam correndo que estão loucos, passam por esses quebra-mola que derrubam com a gente, eles não estão nem aí. Bom, aí muitas reclamações dos usuários, né? Vou até chegar em alguém ao vivo aqui para tentar conversar, ver se essa pessoa vai para Porto Alegre. Oi, amiga, bom dia. Tá indo para Porto Alegre? Estou. Como é que é? Tu precisa daí pagar um ônibus aqui, chega lá pagar outro? Sim, eu estou indo agora à consulta médica. Aí eu me consulta médica lá na Protásio Alves. Aí nesse horário do meio-dia não tem ônibus, eu acabo pegando um de Porto Alegre até o Triângulo da Cis Brasil para poder pegar um pro meu bairro. Então eu acabo pegando 3 ônibus no dia. Meu Deus, dá quanto isso tudo? É R$6,40 cada passagem, acho que vai quase uns R$30. É caro, né? Ainda mais eu que agora estou na reta final da gestação, então cada semana vai R$30 aí. Quantos meses a senhora tá? 8. Nome? Duane. Duane, obrigado aí, Nada. boa sorte nas consultas. Aí mais um exemplo. Bom, por telefone mais cedo, eu conversei com o prefeito de Esteio e também presidente da Grampal, que é essa associação dos municípios da região metropolitana, o Leonardo Pascoal. E ele me deu alguns prazos dentro do que a Grampal está trabalhando. Até o final do ano, vai contratar uma empresa, através de uma licitação, para oferecer bilhete único para todos os ônibus da região metropolitana. Quem pega esse, por exemplo, usa aqui o cartão Teu. Chega em Porto Alegre, tem que usar o Tri. É difícil. Quem pega o trem, por exemplo, sabe bem dessa realidade. Tem lá a catraca do Teu, a catraca do Tri, a catraca do Sim, fica confuso. E depois disso, no ano que vem, apresentar para o governo do estado um marco do transporte coletivo. Nesse marco, apresentando as possibilidades de transformações para o futuro e as realidades de agora. E aí sim, oferecendo ao governo do estado essa possibilidade de criação de um sistema único. Eliminaria, por exemplo, a transposição das linhas. Esse ônibus que está passando agora, por exemplo, ele vai até Porto Alegre, mas no momento que chega na Baltazar de Oliveira Garcia, que já não é mais Alvorada, não pode mais pegar ninguém. Então também há aí um sistema que não é muito inteligente. Cerca de 60% das linhas passam por isso. Eu sei que o Josmar Leite está agora em Porto Alegre ao vivo com a Metroplan, que é o órgão do governo do estado responsável aí por fiscalizar e planejar o transporte público. Josmar, você tem a resposta aí do pessoal da Metroplan do porquê que isso até hoje não foi implementado? Oi, Vitor. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Olha, é um plano muito antigo que pouco andou ao longo do tempo. Eu estava conversando aqui, vou pedir que ele me acompanhe, diretor superintendente da Metroplan, que planeja a região metropolitana, né, sob vários aspectos, Francisco Rohr. Obrigado pela presença. Por que é tão difícil integrar os ônibus das cidades da região metropolitana com Porto Alegre? Bom dia. Bom dia a todos. Não, na verdade, a bilhetagem eletrônica no Brasil foi desenvolvida em cima de uma plataforma tecnológica e cada empresa desenvolveu a sua bilhetagem, ou seja, no seu conceito, nenhuma empresa previu a integração dos sistemas, né? Por isso que é muito difícil. E um outro problema que nós temos também, que no início dos anos 2000, a operação, a bilhetagem eletrônica ficou para os operadores. Hoje quem detém a bilhetagem é a operação de Porto Alegre, né? As empresas, como é da região metropolitana. Isso é uma dificuldade que nós temos para fazer esse tipo de integração. O prefeito de Esteio, que preside a Grampal também, Leonardo Pascoal, disse ao colega Vitor Rosa que em 6 meses pretende fazer essa contratação de uma empresa para planejar e executar essa integração. É bem assim? O senhor, como conhecedor da região metropolitana, como é que avalia os prazos para isso acontecer? Bom, assim, é importante salientar que a primeira disposição que a primeira integração antes da bilhetagem tem que fazer uma integração institucional. Isso já estamos realizando com a própria Grampal, onde o prefeito Pascoal é o presidente. Assinamos em março um termo de cooperação técnica para nós fazer um sistema único e o primeiro passo para isso é integrar os sistemas e a bilhetagem eletrônica junto.
É um esforço que eu acho assim, se o poder concedente, a Metroplan, o Estado e os municípios querem, tecnologicamente e tecnicamente é viável. Então nós temos que sentar e trabalhar. O prazo depende muito, por exemplo, nós na região metropolitana estamos sem contrato. Já alguns municípios em Porto Alegre têm contrato, então nós temos uma questão também jurídica para nós ver como é que nós conseguimos desenvolver isso. Isso a gente estava conversando agora. Essas empresas que operam aqui nas cidades da região metropolitana não tem licitação, assim como tem em Porto Alegre. São chamados contratos precários, né? Quando é que isso vai ser resolvido? A nossa licitação estava pronta para realizar em março de 2020. Com a pandemia e a queda de passageiro hoje está em torno de 30%, nós chegamos a 70% do que era antes. Toda aquela modelagem que a gente fez lá em 2020, nós temos que se adequar, porque reduziu as linhas, por exemplo, nós hoje, de 1.700 ônibus que nós tínhamos, nós estamos com 1.400. De 9.000 viagens, nós estamos com 6.000 viagens. Então nós temos que fazer toda uma modelagem que estamos realizando junto ao vice-governador que está coordenando esse trabalho para fazer uma nova licitação junto com o Ministério Público. O prazo para nós terminar esses estudos é 12 meses, mas aí a gente tem que contratar primeiro, né? Há muito desperdício, né? Ônibus que a gente vê passarem vazios aqui, não pegam passageiros quem vem de Porto Alegre, porque isso precisa mudar porque é prejuízo para todo mundo, né? Exatamente. Nós identificamos nesse estudo 2020 que 60% do sistema metropolitano é sobreposto, né? Então isso é desperdício público, né? Desperdício de recurso, onde podia baratear a tarifa só fazendo esse tipo de integração. Para isso, nós temos que resolver a bilhetagem eletrônica para nós resolver essa sobreposição e não há tantos ônibus entrando na cidade. Vamos voltar a falar então, Francisco. Obrigado, viu, por ter comparecido aqui nesse debate sobre a bilhetagem eletrônica da região metropolitana, Cris. É bem importante porque vai facilitar bastante, né? Vamos agora então para o nosso último intervalo e em seguidinha nós vamos receber aqui mais comentaristas. A Jane Guerra, que já é assídua por aqui, vai falar do Pronamp. E tem também a estreia de Rodrigo Lopes, que vai comentar essa polêmica das escolas cívico-militares. Também vamos falar da progressão de regime do médico Leandro Boldrini, preso pela morte do filho Bernardo. Ele foi para o semiaberto, está em casa com tornozeleira eletrônica. E vamos falar também desse friozinho, tempo frio mas seco, né? Que deve predominar essa semana no nosso estado. A gente já volta. Faltando 21 minutos para 1h, estamos de volta com o nosso Jornal do Almoço e agora nós queremos falar sobre a decisão do governo do estado de manter de portas abertas parte das escolas cívico-militares em funcionamento no Rio Grande do Sul, apesar da decisão do governo federal de fazer um encerramento progressivo dessas escolas, que era uma das principais propostas educacionais na gestão Bolsonaro. E queremos ouvir o nosso novo comentarista de política sobre o assunto, Rodrigo Lopes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom, Cris? Estou super feliz de estar aqui contigo, Marco, Cris, com o nosso telespectador, nessa sala de estar que está muito bonita e trazendo um assunto que é a política, que é a tradição do Jornal do Almoço cobrir este assunto. Vamos cada vez mais aprofundar, contextualizar esses temas aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Rodrigo, agora, na verdade, não foi só o Rio Grande do Sul que decidiu manter essas escolas. 19 estados também disseram que vão continuar com esse projeto. Exatamente. O Rio Grande do Sul, o Distrito Federal e outros 17 estados, né? Para a gente entender, a decisão do governador Eduardo Leite já foi anunciada, mas a gente voltando lá atrás sabe que esse assunto é bastante polêmico, desde quando foi criado em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Não se trata do modelo dos colégios militares que existem no Brasil, nem do Colégio Tiradentes que existe aqui em Porto Alegre. Essas instituições são administradas 100% por militares. Esse modelo cívico-militar é algo novo, diferente, em que a gestão e a política pedagógica elas são feitas por professores, por civis. Mas militares reformados, ou seja, aposentados, inativos, são contratados para fazerem a gestão da disciplina, cuidar das filas, cuidar dos acessos aos banheiros, por exemplo, o uso do uniforme, cantar o hino, né? Então, essa que é a polêmica. Aqui no estado são apenas 43 escolas, é muito pouquinho que adotam esse modelo. E das 43, 25 são ligadas ao modelo federal e 18 ao modelo estadual. Quando o governador Leite fala em manter o modelo, são Marco as 18. E Cris, são as 18, não são as 25. Mas tem uma pressão aí dos deputados ligados a Bolsonaro, mais à direita, de que o Estado absorva o total das escolas com esse modelo. E esse assunto, né, Rodrigo, que já é polêmico, ele acabou se tornando ainda mais
né, polêmica por conta das redes sociais. O ex-deputado federal Jean Willis fez uma provocação ao governador aqui do estado e aí o assunto ganhou uma outra proporção. Mas até um ataque, eu diria, né? Eu diria também, Cris e Marco. Assim, foi uma agressão, né? Eu vou ler aqui o que o ex-deputado Jean Willis afirmou numa rede social. Ele disse que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas, de um gay, ele acrescentou o seguinte: gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Palavras de Jean Willis, eu diria realmente lamentáveis, uma agressão. O governador Eduardo Leite respondeu dizendo o seguinte: manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções, em que nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Willis, eu lamento a sua ignorância, escreveu o governador Eduardo Leite. Ou seja, uma troca de acusações. Uma coisa é uma coisa, né, Marco e Cris? Outra coisa é outra coisa. Será que ele também vai criticar quem decidiu aí nos outros 18 estados? Pois é. Esse é um projeto, aliás, que carece, né, de discussão técnica. Foi muito ideologizado e nunca se discutiu tecnicamente se tem ou não resultado. É isso, então vamos aguardar para ver o que vem por aí, né? Quando seria o fechamento efetivo dessas escolas, Rodrigo? Imediatamente. É uma questão de, na verdade, haver apenas uma desmobilização por parte dos militares das Forças Armadas nessas escolas ligadas ao programa federal e, à medida, então, haveria uma transição para os civis. Mas eu repito, muito poucas escolas, apenas 25 aqui no estado, né? Tá certo, vamos seguir acompanhando, então. Muito obrigada por ter vindo. Até amanhã, né? Até amanhã. Exatamente, esperamos você de novo amanhã. Bom, agora a gente quer ir direto para a redação da RBS TV nesse novo JA, porque a Lilian Lima, do G1, também está de casa nova por aí, né, Lilian? Isso mesmo, Cris. Boa tarde, Cris e Marco. E para quem está nos assistindo de casa, agora eu fico aqui mais próxima dos meus colegas na redação. Aqui no meu fundo está a equipe de reportagem do G1, meus colegas da produção da RBS TV e também a equipe de edição do JA. Tudo para dar maior agilidade aos assuntos que a gente já traz aqui todos os dias. E eu vou trazer também para vocês as manchetes mais lidas do G1 e o que a equipe aqui do site, Cris, está apurando nesse momento. Tá certo. Bom, e já vou adiantar que um dos assuntos mais lidos hoje no G1, inclusive, é um caso que nós acompanhamos muito aqui no Jornal do Almoço e que agora teve um novo desdobramento. Leandro Boldrini, que foi condenado pela morte do filho Bernardo, está cumprindo pena no semiaberto. Lilian, afinal, o que foi que levou a essa decisão? Olha, Cris, o Leandro Boldrini, ele começou a cumprir a pena no regime semiaberto na última sexta-feira com o uso de uma tornozeleira eletrônica, porque não havia vaga para ele no sistema prisional. O Boldrini está preso desde 2014 e atingiu o requisito de tempo previsto para passar do regime fechado para o semiaberto. Como ele cumpriu 2/5 da pena e trabalhava na cozinha e na padaria do presídio, desde que foi preso, ele conseguiu o direito de progressão desse regime. No semiaberto, ele pode deixar a prisão durante o dia, mas precisa voltar para dormir. E como não tinha lugar para ele, a Justiça optou pelo uso da tornozeleira. O Ministério Público já disse que vai recorrer dessa decisão. O Leandro Boldrini foi condenado em março deste ano a 31 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de homicídio quadruplamente qualificado e falsidade ideológica. O Bernardo foi morto em abril de 2014, quando tinha 11 anos, com uma superdosagem de sedativo e depois foi enterrado. Também foram condenados por esse crime a madrasta do menino, uma amiga dela e o irmão dessa amiga. Cris e Marco, na reportagem do G1, ainda tem informações sobre a falta de vagas no sistema prisional aqui do estado. Muito complicado, né, essa falta de vagas aí, permitir que as pessoas progridam de regime sem ter a devida necessidade. Lilian, mas ainda conversando contigo sobre um outro assunto que está nos mais lidos aí do G1 RS, é sobre um pai que, ao ver o filho recebendo atendimento, ele acabou morrendo, né, de uma parada cardíaca. Queria que você explicasse melhor essa história pra gente. Olha, Marco, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada no sábado à tarde para socorrer um homem de 36 anos que estava preso no banheiro de casa em Venâncio Aires. De acordo com os relatos, ele estava muito agitado e não permitia que essa porta fosse aberta. Quando os bombeiros chegaram, a porta já tinha sido arrombada pelos familiares e ele estava deitado no chão. Mas enquanto os bombeiros realizavam esse atendimento médico, o pai dele, de 66 anos, teve uma parada cardiorrespiratória. O serviço de atendimento médico, o SAMU, foi acionado para socorrer esse idoso, mas ele não resistiu. Os familiares contaram que ele já tinha histórico de problemas cardíacos. O filho dele foi atendido e passa bem. Não se sabe ainda por qual razão ele estava preso nesse banheiro.
Essa e outras notícias, Cris e Marco, estão lá no G1RS. É só acessar esse QR Code que aparece na tela. A gente segue lá atualizando tudo. Tá certo, muito obrigada, Lilian. Nossos sentimentos a essa família, né, que acabou perdendo o pai dessa forma, assim, né, tão absurda. Deixa eu voltar aqui para nossa sala, gente, porque já tem mais convidadas chegando. A nossa Giane Guerra. Gostou da nossa nova sala, Giane? Seja bem-vinda. Obrigada, Marco, Cris. Eu acho que eu fiquei pro final do programa, porque se eu tivesse no início, aqui tá muito confortável, vocês não me tiravam, não. Giane, vamos falar aí nessa sua estreia, nesse novo estúdio sobre o Pronamp, né? Esse programa que a gente sabe que é super importante para o varejo, né? Para os pequenos e microempresários. Mas, na verdade, tem muita gente reclamando que fez aquelas atualizações das regras e está tendo dificuldade de prorrogar o empréstimo. Por quê? O que está acontecendo? Pois é, Cris e Marco, sabe que eu recebo até nas minhas redes sociais mensagens dos nossos telespectadores perguntando, né, quando que isso vai efetivamente ser aplicado pelos bancos. É uma lei de abril ainda que autorizou a prorrogação do Pronamp, esse programa de crédito para micro e pequenas empresas. Por quê? Porque esse programa, ele foi criado no auge da pandemia e as pessoas poderiam buscar esses empréstimos com um juro bem reduzido. E teve caso, Cris e Marco, que o dinheiro do banco esgotou em 1 hora. Vocês acreditam? Em 1 hora o dinheiro para esses empréstimos. Esse programa acabou sendo reeditado, só que o juro subiu muito, junto com a taxa Selic, aquela do Banco Central que a gente fala volta e meia. E os empréstimos acabaram ficando difíceis de serem pagos pelas empresas. Então, foi aprovada essa lei, agora em abril, que autoriza a prorrogação. Só que as instituições financeiras não estavam fazendo a prorrogação, alegando que não tinha sido alterado esse regulamento. E agora a regra foi atualizada, só que ainda assim não estão fazendo a prorrogação. O banco que mais faz esse empréstimo pelo Pronamp é a Caixa Econômica Federal. Eu questionei a Caixa Econômica Federal, estou aguardando um retorno para ter pelo menos uma previsão para que as pessoas possam buscar as suas agências para pedir, para negociar essa prorrogação das parcelas do Pronamp. Para vocês terem ideia do quão importante ele é, a gente fez uma pesquisa, o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre fez um levantamento exclusivo com os lojistas aqui da capital para saber o impacto do Pronamp. Eu tenho aqui uma tela que eu preparei para a gente mostrar para os telespectadores. Vocês têm ideia que alguns negócios podem ser fechados se essas empresas não conseguirem prorrogar. Olha, metade dos entrevistados tem um empréstimo pelo Pronamp e 35% deles querem a prorrogação. E mais de 40% deles, se não conseguir prorrogar essas parcelas, corre o risco de fechar o negócio. Agora, isso é justamente bem complicado, não é, Jane? Porque você pega um empresário que estava fragilizado na época da pandemia, empresta dinheiro a um juro, né, na época razoável, depois o juro aumenta. Então, assim, é justificável que, né, 41% dos empresários que pegaram esse dinheiro agora corram o risco de fechar o negócio. Sim, ainda mais porque muitos deles usaram esse dinheiro para capital de giro. O que é capital de giro? É para manter o negócio operando, né? Não é aquele dinheiro para fazer um investimento, para abrir uma loja, para aumentar a produção, não, é para fazer o negócio continuar operando. E tem alguns que até buscaram uma alternativa que é interessante. Por exemplo, eles expandiram o negócio, porque aí a parcela do Pronamp acaba ficando menor, diluída dentro de um faturamento maior. Porém, a gente sabe que são poucos que têm essa condição de aumentar o seu negócio. E são pequenos empresários, como a Cris falou no início, né, Cris? São pequenos empreendedores, microempreendedores individuais. E muitos deles abriram seu negócio durante a pandemia porque ficaram sem emprego no mercado formal. Foi uma alternativa, né? Isso. A gente fala muito, né, Cris? Empreendedorismo por necessidade. Isso aconteceu muito na pandemia e muitos deles recorreram a esse programa de crédito. Então, é importante que, né, se foi dada a previsão de prorrogação, que ela seja operacionalizada. Tomara que venha logo, né? Jane, muito obrigada. Esperamos você aqui de novo na nossa sala na quarta-feira. Na quarta-feira. Tá certo. Até quarta, Jane. Marco, e esse friozinho, hein? Vai seguir friozinho amanhã? Vai seguir friozinho, Cris. A semana toda vai ser assim. Então, vamos lá, vamos saber mais informações da previsão do tempo aqui para o Rio Grande do Sul. Quero mostrar para vocês o que acontece amanhã no nosso Rio Grande. Veja só, o meu mapa tá cheio de geada para tudo que é lado. Só não vai ter geada mesmo nas cidades que ficam aqui, ó, entre a região metropolitana, litoral norte e algumas cidades ali perto de Rio Grande. De resto, tem sim geada para tudo que é lado. Por quê?
porque as temperaturas logo cedo estarão muito baixas. As mínimas amanhã ficam na casa dos 2 graus negativos em Caçapava do Sul, 0 grau em Santana do Livramento, 0 em Bagé, 13 em Pelotas, 6 em Porto Alegre. Vai ser difícil sair da cama amanhã, hein? 9 em Caxias do Sul. E eu separei aqui o que acontece ao longo dessa semana. Então vamos lá, ó. Em Porto Alegre não tem chuva, pelo menos no meu radar, até sexta-feira, mas o tempo segue bem gelado até quarta, depois quinta e sexta já melhora um pouquinho. Sexta-feira, inclusive, a máxima passa dos 20 graus. Aquela coisa, né, Cristina? A gente tem aí um dia lindo, mas ao mesmo tempo gelado. Pois então, Marco, por que esses dias, na verdade, assim, que são mais ensolarados, acabam sendo até mais frios, né? Porque a gente fica naquela, o dia que tá chovendo, que tá mais úmido, é mais frio. A sensação até é mais forte de frio quando chove, mas com o tempo assim, a Júlia Perag foi atrás da resposta. Pois então, exatamente, eu soube que a Júlia Perag foi atrás dessa resposta, aí tá ela de novo para nos esclarecer isso, hein, Júlia? Pois é, Cris, e parte da explicação tá nesse céuzão azul bonito que agora o Daniel Musa vai mostrar pra gente. Só tem nuvem de enfeite, viu? E mesmo assim são bem poucas. Aqui em Porto Alegre agora começou a ter um ventinho, tá? 13 graus, mas não vou nem reclamar do frio não, gente. Porque, ó, vamos de imagem da rodada do frio? Vamos pra Caxias do Sul agora? 7 graus e já passou do meio-dia, quase 1 da tarde. Também tem um solzinho pra aquecer. Santa Maria, agora na região central, temos 11 graus. Também tempo seco, pelo menos. Uruguaiana, 12 graus lá na fronteira, também sol e segue assim à tarde. Pelo menos, né, se nos dias de chuva a gente tem umidade que é desconfortável, nesses dias de sol, ó, o pessoal tá aqui, ó, Praça da Alfândega, dando aquela lagarteada, comendo bergamota. Até procurei quem é que tava comendo bergamota aqui, não achei, tá? Mas pelo menos tem esse solzinho para nos aquecer. Agora, aposto que tu aí de casa, nesses dias muito gelados, gosta de botar aquele chuveiro bem quente também, né? Será que isso tá certo? Olha, pode não tá. Então, vamos explicar o porquê que esses dias tão bonitos são tão gelados? Eu conversei com quem estuda o tempo, tá de olho aí nas nuvens e também vou te dar dicas para como enfrentar esse friozinho e não ressecar tanto a pele. Vamos dar uma olhada juntos agora nas respostas? Ai, que frio! Você já reparou que normalmente quando o dia tá assim, bonitão, céu azul, é quando tá mais frio? Como é que foi sair de casa? Foi mais difícil que ontem, tá bem friozinho hoje, o sol engana. É que dias assim, lindões de céu azul, normalmente tem um sistema de alta pressão por trás. E é formado por uma área estável, com ar mais frio, porque é inverno. Vem do entorno da Antártica. Por ser mais frio e no inverno é um ar muito mais seco. Demora de 3 até 7 dias, muitas vezes, para a temperatura voltar a subir. E claro, a combinação de noite longa com dia curto, baixa radiação, a gente sente dias bem frios e ensolarados. Sabe o que ajudaria a não ser tão frio? As nuvens. É que elas funcionam como um cobertorzinho e impedem que o calor escape para a atmosfera à noite. Tava frio, agasalhei os pés e um casaco mais pesado. E por que faz mais frio às 7 da manhã do que de madrugada? Ainda bem que acordei às 4 da manhã hoje, né? Em condições de céu limpo e estabilidade, a energia, o calor que a gente tinha na superfície do planeta, ele vai embora para o espaço, né? E o auge dessa perda de calor vai acontecer por volta das 7, às vezes 7h30 da manhã, dependendo do dia, às vezes até um pouco mais. Porque é quando começa a superfície reagir ao dia. O sol demora mais para nascer, portanto, a noite ficando longa, ela leva até o início da manhã, 7h30, o registro da menor temperatura. Nesses dias, normalmente a umidade está bem baixa. Quem faz chapinha agradece. Só que a nossa pele, não. Então, a nossa pele, nós temos a epiderme, que são as células vivas, e acima dela, superficialmente, a gente tem as células mortas. Nessa região, a gente tem lipídios, que são gorduras, nós temos proteínas, e isso tudo faz uma proteção para evitar a perda de água. No inverno, essa proteção fica danificada, permitindo que agentes externos que causam alergias, dermatites, penetrem mais facilmente na pele. Sabe aquele banho quente, bem gostoso, que todo mundo gosta no inverno?
Pois é, tá bem errado. Que fique claro que a gente não tá dizendo pra ninguém deixar de tomar banho. Tomar banhos mais curtos, até pode ser uma água um pouquinho mais quente, mas evitar aquela água muito quente. Então a gente usa sabonete mais em áreas de dobras, em áreas genitais, tem pessoas que lavam muito louça, que estão sempre em contato com produtos químicos. Então tentar usar luvas, tentar diminuir a temperatura da água, evitar o contato mesmo com essas substâncias químicas. E sempre usar cremes hidratantes. Oi, mãe? Sim, peguei o casaco. E mãe sempre sabe, né, gente? Então não esquece, quando tá azulzinho, bonitão, dá uma caprichada no casaco. Eu acho que é isso. Fechou. Olha, Marco, creme eu uso bastante. Agora, o banho também tem que ser quente. muito quente. Exatamente. Esse aí realmente não consigo. Agora, gente, hoje tava muito frio mesmo também. Foi lá em Nova Petrópolis nesse fim de semana. Friozão. Eu acordei de manhã, tava marcando 2 graus, gente, 2 graus. Em compensação, aquela acolhida carinhosa do pessoal de Nova Petrópolis ajudou a gente se esquentar lá, né, Marco? Foi tão bom aquele programa. Eu gostei demais. Inclusive, quero mandar aqui um abraço para quem é lá da cidade, para quem foi acompanhar o programa, os nossos colegas da RBS TV da Serra. Foi muito bom estar em Nova Petrópolis no Festival de Folclore e eu ganhei o desafio, né? Então, obrigado para quem voltou. Dancei bem, hein, querida? Dançou muito bem, fez ali umas piruetas ali, se jogou no chão. Gente, mas a verdade é que a gente se divertiu, né? Muito. E aí, tá muito lindo o festival. Vai até o dia 30 de julho. Não deixe de prestigiar, porque realmente vai valer a pena, você vai gostar demais. Tá encerrando esse nosso primeiro novo JA, Primeiro Marco. só, porque ao longo da semana toda ao longo tem da novidade. semana, ao longo dos meses. Agora, gente, esse JA veio pra ficar. Esperamos você sempre com a gente. 15 pro meio-dia. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. Até amanhã. Jornal do Almoço. Oferecimento Santa Clara. Vontade de queijo.